nessa noite, na presença do Espírito Santo de Deus, que se encontra no nosso meio. Pai, eu creio, Senhor, também que Tu já tem uma palavra para nós. Tu já tens, Senhor amado, Deus querido, um rolo, Senhor, que já desceu na terra como um pergaminho, Senhor, diante da Tua filha. Que ela possa, Senhor, nessa noite, ser canal, ser instrumento, que ela possa, Senhor, ser boca de Deus, para falar conosco neste lugar. Seja mel, seja fel, que o Senhor possa falar. Fique à vontade, Senhor, no nosso meio, para falar com a Tua igreja. Enquanto, Pai, a Tua filha ministra a palavra, Tu dá renovo a ela, Tu fortalece as forças da Tua serva. Entra, Senhor amado, com a Tua mão de poder, Senhor, para dar saúde. Jesus, trabalha na casa, na vida dos filhos, na vida do esposo, e vai dando vitória, Senhor, naquele ambiente. Marca aquele território, Senhor, como território do céu, porque, Senhor, toda ação do inferno não pode prevalecer, Pai, contra a casa da Tua serva. Assim, Senhor, cuida dela, cuida da Tua igreja e da vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Deus seja louvado, aleluia. Com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom, né, irmãos? Glória a Jesus. Louve a Deus que nós estivéssemos aqui. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas nessa noite. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias lá no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Para a palavra que o Senhor me dá. Jesus, o que é? Jesus foi ministrando. Eu sei que Deus coisas vai acontecer nessa noite aqui. Amém? Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezita e Gideão, seu filho. Estavam malhando no trigo do lagar para o salvar dos medianitas. Amém? Pode sentar, glória. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto nos fala, amém? O texto nos fala, no capítulo 6, que durante 7 anos, os midianitas e seus aliados devastaram Israel. Aqui no 6, a partir do capítulo 1, quando Deus começa a falar, a Bíblia diz que aqueles soldados midianitas e seus aliados, eles eram comparados com uma nuvem de gafanhoto. Era acompanhado, era como se fosse, a Bíblia compara eles como uma nuvem de gafanhotos, ou seja, aonde eles chegavam, eles destruíam tudo, eles devastavam tudo. E eles destruíram a plantação, a colheita, eles destruíram tudo, irmãos. Eles fizeram uma destruição contra o povo. E o povo ele estava na miséria. E a Bíblia diz que eles se escondiam em cavernas, em lugares altos, para fugir dos medianitas. E era um momento de humilhação que o povo de Israel estava passando. Só que nesse capítulo 6, pastor, de Gideão, de Juízes, ele nos apresenta Gideão. A Bíblia diz que Gideão era um homem comum, como eu e como você. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, Gideão estava dentro de um tanque no chão, um tanque estreito, e esse tanque era usado para amassar uvas, para pisar em uvas. Só que Gideão estava amassando trigo no lagar. Ou seja, Gideão ele não estava num lugar amplo, ou seja, Gideão ele não estava numa ilha, que é um lugar aberto e próprio para malhar trigo. Mas ele estava no lagar,
Bíblia não diz, mas quem sabe de repente ele só tinha um pouquinho de trigo, estava escondendo para que os midianitas não pegassem o trigo dele. E aí o que eu acho mais interessante dessa história é que no meio, pastoras, nesse cenário, né, de destruição, né, de tristeza, de medo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão. E quando esse anjo chega, pastora Ângela, diante de Gideão, ele vira para Gideão e fala assim: homem valente. Aleluia. Só que Gideão, ele não se via assim. Até porque, por conta da situação que ele estava vivendo. Só que Deus, ele não vê como a gente vê. Deus, ele via Gideão com aquilo que ele iria ser. Ou seja, com aquilo que Deus ia fazer na vida de Gideão. E, irmãos, hoje, Deus, o mesmo Deus que estava na vida de Gideão, esse mesmo Deus está aqui nessa noite. Glória a Deus. E esse mesmo Deus, ele continua buscando pessoas comuns como Gideão para realizar um grande propósito. Aleluia. Então eu creio, irmãos, que eu e você fomos escolhidos para um grande propósito de Deus. Né? Então nessa noite você glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor te escolheu para realizar grandes propósitos na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque era isso que aconteceu na vida de Gideão. E o interessante, irmãos, que quando Deus ele olha para Gideão, ele não vê Gideão como um covarde que estava escondido no lagar. Deus ele não vê Gideão assim. O que Deus observa em Gideão é o potencial que Gideão tinha. Ou seja, Deus ele não via Gideão como um covarde, mas o que Deus via em Gideão era um guerreiro em preparação. Aleluia. Então, a visão de Deus, ela é profética, irmãos. Glória. Deus vê aquilo que eu e você não vemos. Deus encontra em nós aquilo que eu e você não vemos. Aleluia, Porque Jesus. há um potencial de Deus na minha vida e na tua vida. Né? Então, nessa noite, não seja a boca de Deus. Olha para o teu irmão que está do lado e fala assim, ó, há um potencial de Deus na tua vida. Em meio às fraquezas, em meio às lutas, em meio às decepções, em meio às dores, mas há um potencial de Deus na minha vida e na tua vida. Era essa a visão de Deus para Gideão. E é essa a visão de Deus para a minha vida e para a tua vida. Né? Muitas das vezes a gente acha ou até pensa que a gente não vai conseguir vencer. Por nós mesmos não. Mas com o potencial de Deus que é na nossa vida, nós podemos vencer. E foi isso que aconteceu com Gideão. Porque quando o anjo chega e fala com Gideão, eu fico imaginando, né? Deus, o anjo se apresentando a Gideão e falando para Gideão assim, ó, varão valoroso ou varão valente. E além disso, o anjo está falando para Gideão assim, ó, Deus é contigo. E eu fico imaginando, irmão, Gideão, como seria também no dia de hoje, na minha vida e na tua vida. Vê se não é igual. Gideão, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele deve ter se assustado. Porque mediante a situação que Gideão estava vivendo, e o anjo chega para ele e fala assim, ó, homem valoroso ou homem valente. Se fosse eu, de repente fala assim, olha, peraí, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou esse homem valente. E foi isso que Gideão falou para o anjo. E Gideão falou assim, até porque se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo essa situação? E eu não sou valente nem valoroso. Por quê? Porque eu sou o menor da casa. Foi isso que Gideão falou para o anjo. Só que o que Deus procura, ou o que Deus tem na minha vida, na tua vida, não está mediante a experiência que nós temos ou aquilo que as pessoas pensam de nós. O que Deus se importa na minha vida e na tua vida é a autoridade que Ele tem na minha vida e na tua vida. Então, o que Deus dá importância é nós desenvolvermos
Deus tem para mim e para você. Aleluia. Ou seja, Deus já nos deu potencial, Deus já nos deu autoridade. De repente, o que falta em mim e você é colocar isso em prática. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão estava com medo, ele estava apavorado, ele se escondeu no lagar. E quando o anjo apareceu para ele e falou que ele era valente, ele não acreditou. Porque Gideão estava preso à limitação da sua família ou preso à sua própria covardia. Então Gideão ele não acreditou. Mas Deus acreditou em Gideão. Fala pro teu irmão assim nessa noite. Deus ele acredita em você. Deus acredita em você. Irmãos, Deus ele acredita em você. Deus acredita Glória em a você. Deus. Deus ele sabe que nós somos capazes de vencer. Deus ele sabe que eu e você somos capazes de prosseguir. Independente de situação, independente daquilo que nós estamos vivendo, porque passamos por lutas, passamos por guerra, passamos por tribulações, mas Deus ele é conosco. O anjo falou, Gideão, Deus é contigo. E Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus ele está presente. E mesmo que nos momentos de fraqueza, de tristeza, de desânimo, de destruição, né, nós olhamos para nós e vemos isso, né? Vem desânimo, vem a fraqueza, né? Às vezes a gente acha que não vai conseguir, às vezes a gente acha que não vai avançar, às vezes o problema está tão grande que a gente acha que não vai suportar. Era isso que Gideão vivia. Mas quando o anjo aparece e fortalece Gideão, diz para ele, ó, peraí, você pode, você é capaz. Porque Deus disse que você pode. E aquilo que Deus fala, irmãos, vale. Aquilo que Deus fala, a palavra de Deus, ela é valiosa, ela é valorosa para a nossa vida. Aleluia. Então aquilo não importa o que fala, mas o que importa é o que Deus pensa de mim e de você. Glória a Deus. O que Deus acha que nós somos e até onde nós vamos. Glória a Deus. Quando olhamos para nós, vemos as fraquezas, as limitações, né? Mas quando Deus olha para mim e para você, Deus vê propósito. Deus vê que nós vamos conseguir, que nós vamos avançar, né? Então nessa noite, independente daquilo que você esteja vivendo, Deus plantou em você um potencial. Deus, ele tem uma grande obra na tua vida e na minha vida também. E Deus, ele vai concluir, porque além de ele dar o potencial nas nossas vidas, a obra que ele tem vai se cumprir. É só você querer, é só você acreditar, é só você crer, é só você ter fé. Gideão, ele tomou posse, mesmo com medo dos midianitas, quando o anjo apareceu e falou, mesmo questionando com o anjo que ele não era aquilo, mas Gideão, ele tomou posse. Gideão se tornou um guerreiro. Deus falou que ele ia vencer os midianitas, e tudo aquilo que Deus falou, pastor, se cumpriu. Mas por quê? Porque Gideão era melhor que eu e você? Não! Porque Gideão, ele acreditou. Ele teve fé, que Deus falou, se cumpriu. Por quê? Ele acreditou. Glória a Então, Deus. essa noite, independente de situação, independente do lugar que você esteja nessa noite, acredite, você tem potencial. Você vai vencer, você vai chegar lá. Serão envergonhados e confundidos os inimigos da nossa alma. Mas Deus vai dar vitória. Porque aquilo que o Senhor fala, ele cumpre. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor não é homem que minta e nem que volte a palavra verdade. Uma vez que ele fala, vai se cumprir. Mas se eu me posicionar e acreditar que vai acontecer. Então nessa noite, o que Deus quer? É que eu e você tomemos posse daquilo que nós somos. Por mais que você às vezes acredite que não é, que não vai dar, lembre-se que há o potencial de Deus dentro de você. Glória a Deus, a Deus. Existe uma obra que Deus quer cumprir na minha vida e na sua vida, irmãos. Ainda que o adversário das nossas almas tente nos enganar, tente nos iludir, toda aquela situação que Gideão estava vivendo, para ele não tinha mais jeito. Para o povo de Israel não havia mais esperança, eles estavam desesperançosos. Mas quando o anjo fala com Gideão, ele acredita. Opa, peraí, eu vou tentar. Se Deus falou, pastor Ângela, vai se cumprir. Se Deus prometeu, vai fazer, irmãos. E é isso que Deus quer de mim e você nessa noite. Nós sejamos valentes, valorosos.
Glória a Jesus. Que diz assim, ó. Mesmo que você esteja malhando trigo no lagar, escondido ou desanimado, Deus já vê em você o que Ele vai fazer por meio da sua vida. Não deixe a circunstância definir quem você é. Glória a Deus, Cristo. Não deixe, irmãos, a luta definir quem você é em Cristo. Não deixe a dor definir quem você é em Cristo. Glória a Deus. Né? Não deixe o deserto, a tempestade, seja lá o que for que você esteja vivenciando nesse momento, defina quem você é em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é algo, irmãos, que Deus nos deu e nem Satanás pode tirar. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Glória, glória, Jesus. glória a Deus. Amém? Que você possa tomar posse dessa palavra, irmãos. Que você possa sair daqui nessa noite renovado, revigorado, cheio de fé, saindo daqui como um Gideão, valente, valoroso. E nunca se esquecendo, irmãos, que Deus, Ele é contigo. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.